pessoal, bom dia! Hoje nós vamos ter aula de ensino religioso. Nas últimas aulas, a gente estava vendo sobre a criação do mundo. A gente viu como Deus criou o mundo, que Ele criou nos 7 dias, né? E depois a gente viu como Deus deu a responsabilidade para Adão a tomar conta do jardim do Éden, que era o mundo, né? Colocar o nome em todas as coisas, a cuidar do que Deus tinha feito. E deu para ele também uma companheira, que foi Eva, para ajudar a todo esse cuidado que Adão deveria ter. E Deus deu essa responsabilidade deles cuidarem das plantas, dos animais, das águas dos rios e dos mares, né, dos pássaros, deles mesmos. E isso porque eles também são criação de Deus, eram criações de Deus, né? Então Deus deu a Adão e principalmente a Adão a responsabilidade de cuidar de tudo aquilo que ele criou. Então, até hoje não é diferente disso. Deus quer que a gente tome conta de tudo que Ele criou no universo. E hoje nós vamos refletir quais são esses cuidados, quais os cuidados que a gente deve ter e o que é que está acontecendo, né? Então veja só, aqui a tia Érica trouxe uma foto que mostra a queimada na Amazonas. Quando a gente toca fogo, não precisa ser apenas lá no Amazonas, mas toda vez que tem uma queimada em qualquer lugar, a gente está deixando de cuidar do nosso planeta, do nosso meio ambiente, porque são queimadas plantas, flores, a vegetação, árvores. Então o ser humano está esquecendo de cuidar, né, do nosso meio ambiente. Outra coisa que a gente deve ter cuidado é com a nossa água, não desperdiçar a água, isso mesmo. Se a gente utiliza a água de qualquer forma, a gente vai estar desperdiçando. E quando a gente quiser utilizar novamente a água, não vai ter, porque a gente sabe que a água do nosso planeta está cada vez mais escassa. Ainda se falando de água, a tia Érica trouxe essa foto aqui, ó. Essa foto deixa a gente muito triste. É a foto de um rio. E o que é que vocês estão vendo aqui? Qual é o cuidado que o ser humano está tendo com os rios? Olha só, um monte de garrafas de lixo, tudo dentro do rio, que nem dá para ver que é o rio. A gente só percebe que é o rio por conta desse rapaz que está em uma canoa e aqui nessa parte de trás, onde o lixo ainda não chegou, né? Então, cuidar dos rios também é estar cuidando daquilo que Deus criou, não é? Daquilo que Deus deixou para a gente. Deus fez os rios para a gente se refrescar, tomar banho. Quem sente calor pode ir lá na Belém, mas o que é que o povo está fazendo? Vai na Belém se divertir, passar um dia com a família, que é ótimo, que é maravilhoso. Porém, deixa a garrafa de suco, as caixinhas de suco, de refrigerantes, de cerveja, tudo na beira do lago. Quando o lago subir, o que é que vai acontecer? Aquele lixo vai para dentro da água e vai ajudar aos peixes que estão lá dentro? Não, os peixes vão ficar sem oxigênio e vai acabar morrendo. Então isso não é ter cuidado com aquilo que Deus deixou. Outra forma de cuidar é a gente não deixar cortar as árvores. Além de ser crime, a gente não está cuidando daquilo que Deus deixou. Se Deus criou as árvores, Ele deixou porque elas tinham benefício para a gente. Para purificar o ar, para nos dar sombra, para ter mais ventilação, para ficar mais fresco. Quanto mais árvores, mais fresquinho
É, porque mais vento vai ter. Olha só essa imagem, né? Pessoas que cortaram as árvores simplesmente para quê? Umas para fazer carvão, outras simplesmente para deixar ali aquelas árvores no chão. Então vamos cuidar do nosso meio ambiente. Não deixar cortar as árvores é também estar cuidando daquilo que Deus deixou, cuidando da criação de Deus, né? A gente viu que Deus também criou o mar, criou o oceano, não foi isso? Quando ele criou as águas, ele ali dividiu. Aqui vai ser mar e aqui vai ser rios. Aqui vai ser a terra, não foi assim? Então, o que que acontece? Quando Deus criou o mar, ele criou também o oceano, ele criou também a terra, para que a gente pudesse caminhar na beira-mar, né? Então, o que acontece? As pessoas começaram a construir suas casas bem pertinho da praia, só para dizer, eu moro pertinho da praia, quando eu abro a porta da minha casa eu vejo logo o mar. Em muitas cidades por aí, acontece também de construir hotéis, que quando os clientes, né, os hóspedes vão sair, já sai diretamente na areia do mar, né? Já sai na praia. Olha só, aqui nesta foto a tia tem um exemplo disso. Casas construídas bem pertinho da praia, bem pertinho do mar, né? Então, o mar tem época que ele enche, que ele tem as suas ressacas e as suas enchentes violentas, e ele quer o espaço dele. Às vezes a gente diz assim, nossa, o mar invadiu, derrubou as casas. Não é que o mar invadiu, foi o ser humano que não respeitou a criação de Deus, criou casas bem pertinho, e quando o mar veio nessa ressaca, veio nessa enchente que encheu bastante, mais do esperado, digamos assim, para vocês entenderem melhor, acaba batendo nas casas e causando muita destruição mesmo. Vocês estão vendo que aqui, ó, quem são os moradores dessas casas já construíram até uma mureta aqui, ó. Construir esses muros aqui de pedra para ver se diminui a pancada do mar. Então, quando a gente constrói casas bem pertinho de rios, bem pertinho do mar, a gente está desrespeitando a criação de Deus, tá certo? Por quê? Porque quando o mar vai obter aquele volume de água dele e que ele vem de forma violenta, acaba batendo e destruindo. E a gente não sabe, quem mora perto de rios também, a gente vê, principalmente em São Paulo, isso, né, que as pessoas que constroem casas bem pertinho de rio, não foi, a casa está o quê? Desabando. Por que está desabando? Porque está desrespeitando a criação de Deus, não está cuidando. Outra coisa que a gente viu no nosso vídeo, que Deus criou, foi os animais, não é isso? Os animais. E a gente tem que cuidar dos animais, né? Criar amor por eles. E amar os animais não significa que a gente tem que trazer todos para dentro da nossa casa, não. Mas a gente deve o quê? Respeitar esses animais. Tá certo? Tem gente que gosta de bater no cachorro, nos gatinhos que vê fora de casa, né? Ficam batendo, e a gente tem que respeitar. Tem ainda caçadores que ficam, ó, pegando animais silvestres, que são os animais que devem estar soltos nas matas, nas florestas, prendem eles para vender. E isso é crime. Esses animais Deus fez para viverem o quê? Livres. Então a gente tem que deixar os animais livres, tá certo? Não prender nada de colocar passarinhos em gaiolas, porque pássaros em gaiolas, pássaros não foi feito para viver em gaiolas, pássaros foram feitos para viver soltos. Mas aí eu posso pedir uma licença e criar eles em cativeiro.
posso, porém eu tenho que ter uma autorização, tá certo? Permitindo. Aí os responsáveis vêm na nossa casa, ver qual é o ambiente que a gente está querendo colocar esse pássaro, se o cativeiro é agradável para ele, o tamanho, se ele não vai ficar estressado, tem toda uma burocracia. Assim como também, né, quando tem o quê? Olha o que aconteceu na Amazonas agora há pouco. Queimaram, né, no Amazonas, tocaram fogo bastante lá e os animais sofreram. Muitos animais acabaram o quê? Morrendo. Então isso daqui não é cuidar do meio ambiente. Cuidar da criação de Deus é também respeitar os animais. Vimos também que Deus criou o homem e a mulher, não é isso? Então, nós, seres humanos, somos criação de Deus. E o que é que está acontecendo? Como que a gente deve cuidar dessa criação de Deus, do ser humano? A gente deve amar, respeitar, usar palavras agradáveis, perdoar. E o que é que está acontecendo ao invés disso? As pessoas estão brigando demais. Cada um que queira fazer justiça com as suas próprias mãos, não é isso? E aí começa a confusão, começa a briga, né? Às vezes essa briga se torna tão perigosa, vai até além do que a gente espera, que as pessoas estão o quê? Tirando a vida uma da outra. Quantos casos a gente não assiste na televisão que alguém tirou a vida do outro? E será que tirar a vida do outro é respeitar, é cuidar do mundo, da natureza, da criação que Deus deu? Né? Então vamos pensar sobre isso. Cuidar de toda a criação de Deus. Cuidar dos animais, não jogar lixo nos rios, né? Quando vocês forem para Belém, para captação, para prainha, em qualquer que seja o rio aqui em Guadalupe, em qualquer que seja a praia que vocês forem, não joguem lixo nas águas, porque vocês têm que cuidar, né, da criação de Deus. Evitem brigar com o irmãozinho, com a irmãzinha, passe a amar os animais, passe a amar tudo aquilo que foi criado por Deus, tá certo? Por quê? Porque Deus ama de quem cuida da sua criação. Deus vai ficar muito alegre se você for uma criança que vai cuidar de tudo aquilo que Ele deixou para você. Tá certo? Então agora você vai responder a tarefinha depois dessa nossa aula. Um beijo no seu coração. Tchau, tchau!